Olá, seja muito bem-vindo ao canal Boa Semente. Eu sou o pastor Júlio César, da Igreja Assembleia de Deus em Bangu, Ministério de Madureira, pastor presidente Sóstene Silva e pastora Maria Cláudia, para quem deixamos a paz de Cristo. Começamos agora a segunda aula, lição 2, a permanente vigilância, o chamado à santidade e a preparação. Vai ser tremendo aí. Se você gosta desse conteúdo, se inscreve no canal, deixa o like, comenta, diz de onde você é, manda aí um abraço aí para sua EBD, para o seu pastor. Aproveita o canal aqui, todo mundo está nessa grande comunidade. Leio todos os comentários, respondo sempre que posso. Depois você curte esse vídeo, compartilha. Compartilha no seu grupo de igreja, no seu grupo de zap, na família, porque são temas muito relevantes que nós, eu e você como igreja, precisamos. Bom, prepara aí o seu coração, o seu cafezinho, o seu chamate, o pererê, o tererê, porque tem muita coisa boa. Tem muita coisa boa hoje. Vamos trabalhar com o Flipchart, o pessoal gostou bastante. Estou até pensando em colocar um quadro já aqui para a gente escrever e trazer bastante conteúdo para vocês. Então não se esquece, prepara aí, pega a sua revista, que logo depois da vinheta eu estou de volta. Roda a vinheta! Muito bem, nós já voltamos, né? E se você está pensando em ajudar o canal Boa Semente, como ajudar esse canal, seja muito bem-vindo aqui. Se você for membro do canal Boa Semente, você vai ter possibilidade de ter vídeos exclusivos aqui, né? Vídeos que só você vai ter, vai ser importante para nós, vai nos ajudar bastante. Seja membro do canal, o link está aqui embaixo. Mas se você quiser o conteúdo que a gente prepara aqui, né, no Flipchart, os estudos que a gente faz, o esboço, tudinho, você precisa ser apoiador do canal. Sendo apoiador pelo site do Apoia-se, o link está aqui embaixo, você vai receber toda sexta-feira esse conteúdo aí na sua casa por e-mail, não é no grupo do Zap, por e-mail. Você vai receber esse conteúdo, tem também caça-palavra e tem também sempre uma aula bônus. Quanto mais conteúdo para você preparar a sua aula, melhor, tá bom? Você vai estar ajudando o canal e assim também você vai estar se preparando melhor. Mas se você não tiver condições, não tiver possibilidade, não tem problema, porque você tem também conteúdo gratuito, ou seja, tem um grupo aqui, né, um grupo de Zap, uma comunidade de professores de EBD, onde você pode entrar. O telefone é 96-517-2154, telefone da bênção. Está esperando o quê? Entra no nosso grupo, pega um conteúdo gratuito que é produzido. Lá você vai encontrar plano de aula, questionário, slide, tá? Que é produzido pelo casal MF, casal abençoado lá de Goiás, que é o evangelista Moacir, a missionária Fátima. E você toda semana, também na sexta-feira, é postado esse conteúdo lá no grupo do Zap, tá bom? Você também vai ter também outros conteúdos e a possibilidade de conhecer os nossos cursos. A gente tem muitos cursos, muitas coisas, tudo isso lá no telefone da Bênção, 96-517-2154. Então entra lá, faz como todo mundo, pega o conteúdo e se você quiser mais, apoia o canal e terá mais também, tá bom? Toda sexta-feira, gente, é que sai o conteúdo ali. Bom, vamos para a aula de hoje, que tem muita coisa aí que eu quero compartilhar com vocês. Muita bênção de Deus. Lição 2, em permanente vigilância, chamado à santidade e à preparação. Nosso textuário é: e isto digo conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Romanos 13, versículo 11. Verdade aplicada. As experiências e os movimentos do passado não nos dispensam de viver em constante vigilância e oração. Os objetivos da lição são 3. Primeiro, reconhecer as características do esfriamento espiritual. 2, ressaltar os riscos do esfriamento espiritual para os cristãos. E 3, refletir sobre a necessidade do retorno ao primeiro amor. Nosso texto de referência está em Apocalipse capítulo 2. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso, isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras, o teu trabalho e a tua paciência, que não pode sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e o não são, e tu achastes mentiroso. E sofrestes e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste.
Tenho, porém, contra ti, que deixaste a primeira caridade, no caso, o primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, pratica as primeiras obras, quando não, brevemente, a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Os hinos são 17, 107, 458. Vamos falar com Deus. Pai, estamos iniciando mais uma pré-aula, Senhor, onde o Teu Espírito Santo tem, Senhor, liberdade para estar conosco, nos conduzindo, Senhor, nos tocando, nos orientando, para que possamos dar a melhor aula possível. Abençoa-nos, Senhor, para que também possamos, ó Pai, transmitir a Tua verdade, para que possamos entender e compreender com humildade, sabendo que a nossa mente, Senhor, é incapaz, ó Deus, de receber tudo que Tu tens para nós, mas, no entanto, nós nos colocamos diante de Ti, porque nós acreditamos, Senhor, que realmente, Pai querido, Tu pode nos usar, independente do que somos, do que temos, da nossa fragilidade, da nossa, Senhor, miserabilidade diante de Ti, mas eu quero Te pedir que Tu use-nos como canal de bênção para todos aqueles que nos ouvem, para todas as casas que abrem as portas para o canal Boa Semente, que seja realmente uma semente de vida, de prosperidade, que cada um, Senhor, cada professor, professora, superintendente, pastor, pastora, que nos ouve, Senhor, possa também ser um transmissor dessa semente, porque a semente não é nossa, a semente é a Tua palavra. Fala conosco. Nós precisamos ouvir, Senhor, nós precisamos entender e crescer. É o que nós te pedimos e nós já te agradecemos no nome poderoso de Jesus. Amém. Deixa eu falar para você então como é que funciona. Na primeira parte a gente vai para o nosso Flipchart. Eu faço um estudo aqui com vocês sobre o tema. Hoje o tema é em permanente vigilância, é o tema de hoje. Eu vou trabalhar isso. Esse conteúdo você pode usar na sua célula, no seu grupo de estudo, no seu culto de ensino. É um conteúdo geral, porém ele está voltado para essa lição, ou seja, você vai conseguir entender, compreender melhor essa lição a partir desse estudo que eu dou sempre no começo, que é uma grande introdução do tema para que você possa desenvolver a sua própria aula. E no segundo momento a gente vai bater tópico por tópico e a gente vai ler a revista aqui com vocês e comentar e ver como é que o conteúdo que a gente aprendeu se aplica na lição que a gente está estudando. Então, fique com a gente, que é bênção para mim e para você. Bom, gente, então, como eu disse para vocês, a gente vai começar nessa primeira parte fazendo essa aula, que você também pode receber, tá? Você que é apoiador, você recebe isso, o texto já, o meu roteiro todo que a gente prepara aqui para vocês por e-mail na sexta-feira. Mas para você que está assistindo a gente, está aqui o nosso trabalho. Essa primeira parte é um estudo que serve para você trabalhar no seu grupo de célula, no seu grupo de culto doméstico, culto de ensino, doutrina, pregação, enfim, que você precisar. É um tema geral que vai te ajudar bastante, tá bom? E depois, no segundo momento da nossa aula, a gente vai para a revista trabalhar ponto a ponto e você vai aplicar, então, aquilo que a gente trabalhou aqui. Então, vamos lá para a gente poder dar continuidade. Lição 2, em permanente vigilância. Esse é o nosso tema, é o tema escolhido para a gente trabalhar em permanente vigilância. Introdução. Bom, gente, como é que a gente entende isso? Esse período que a gente está estudando da história da igreja é um período de expansão. A igreja está se expandindo, ela está agora crescendo. Passamos agora do período de Atos 2, que a gente viu na aula passada, da efusão do Espírito Santo, derramado o Espírito Santo sobre toda a carne, o Evangelho está sendo pregado, sinais e maravilhas foram sendo realizadas, o apóstolo Paulo já fez as suas 3 viagens missionárias, o Evangelho já tinha sido escrito, os 4 Evangelhos já tinham sido escritos, Marcos, Lucas, João e Mateus já estavam ali compostos, as cartas do apóstolo Paulo, a carta de Pedro, a carta de João já estavam também compostas, de Tiago, o cânon da Bíblia, ou seja, os livros que eram aceitos por essa igreja também, ela está se expandindo. Apesar de estar tendo perseguição, inclusive se você viu o vídeo aqui que a gente fez sobre o início da perseguição, onde teve vários movimentos de perseguição, a igreja, ela continuava crescendo. Quanto mais perseguia, mais ela crescia. Na verdade, não era necessariamente o Império Romano que estava
perseguindo a igreja, se importava com a igreja. Para o Império Romano, a igreja era só mais um grupo de fanáticos, lunáticos, era uma dissidência do judaísmo sem importância. Eles queriam era cobrar os impostos deles, mas incomodava bastante eram os judeus mesmo. Então, a igreja, mesmo assim, com todos esses problemas, ela vai se expandindo, ela vai crescendo, tomando a região ali da Ásia Menor, ela vai pegar ali o sul da Europa, ela vai tomar o norte da África, enfim, onde tem um Império Romano forte, a igreja se aproveita disso e ela vai levando o evangelho também, e ela vai crescendo. Então, um período é um período de expansão. Agora, conforme a igreja vai se expandindo, né? Conforme a igreja vai se expandindo, vai se esprairando, ela vai também se organizando. A igreja vai se institucionalizando. O que significa isso? Ela vai agora criar normas, criar regras, criar dogmas, criar uma organicidade. Porque, gente, nenhuma instituição ela pode viver sem uma organização. Por quê? Senão ela acaba. Se não tiver uma regra, se não tiver uma liderança, se não tiver os preceitos, os dogmas, né, as doutrinas, ela acaba. Então a igreja ela vai também, nesse momento de expansão, ela vai se organizando, ela vai tentando também se hierarquizar, né, colocar lá os cargos eclesiásticos. Né? Em Atos 6 você já tem ali já a instituição dos diáconos, né? Os cargos diaconais ali sendo colocados e dizendo ali, o apóstolo Pedro colocando quem pode ser diácono, cheio do Espírito, boa reputação, né? E sabedoria. Então ali já está sendo uma organização. Muito bem. Ela vai se expandindo, ela vai se organizando, ela vai se institucionalizando, né? Até mesmo para poder combater os desvios. Lembra que você que é aluno aqui sabe que o apóstolo Paulo lá atrás já combatia isso, lá nos anos 50, depois de Cristo, ele já tinha problemas com as heresias que surgiam. Por exemplo, você tinha o agnosticismo, que era a ideia da gnosis, a palavra gnosis vem do grego conhecimento, que era um grupo de pessoas que diziam, não, a gente só pode ser salvo através do conhecimento. E eles achavam que tinha uma coisa assim importante que eles tinham que conhecer, as leis do universo, do mundo, da natureza, só assim eu poderia ser salvo. Do outro lado tinha os agnósticos, que é o contrário dos gnósticos, que diziam que você não podia conhecer a Deus, não podia conhecer a majestade de Deus, que Deus é inconcebível pela mente humana. E se Deus é inconcebível pela mente humana, esse agnóstico, esse é negação, então não conhecimento, então se Deus não pode ser conhecido também, não precisa ser adorado. Então era outro grupo que perturbou muito a Paulo. E o terceiro grupo eram os judaizantes, que eram aqueles que eram judeus, se converteram ao evangelho, mas cismava que tinha que guardar o sábado, cismava que tinha que fazer a circuncisão, enfim, uma série de coisas. Então o apóstolo Paulo lá atrás, ele já enfrentava e lutou muito com essas heresias. Essas heresias não acabaram, elas continuaram também. Conforme a igreja foi se expandindo, foi tendo mais heresias, então precisava organizar a igreja para combater essas heresias. Só que conforme ela vai se organizando para combater essas heresias, e que movimentos heréticos eram esses? Eram movimentos de contestação. Eram pessoas que se levantavam contra a igreja para falar, olha, a igreja mudou, a igreja não é mais a mesma, a liderança não está mais de acordo com o Espírito Santo, nós precisamos voltar ao evangelho, à palavra, a igreja pura lá, a igreja chamada primitiva, que a gente discute muito esse termo aqui, né? A gente tem que voltar. Então começou a surgir vários movimentos de contestação. E por que surgiram esses movimentos de contestação? Porque conforme a igreja se expandiu, ela também se esfriou. Passou por um período de frieza espiritual. Então, conforme ela
era uma igreja onde tinha a efusão do Espírito Santo, onde você vê ali Filipe sendo transladado de um lugar para o outro, inexplicavelmente, onde você tem a sombra de Pedro, né? Como diz a Bíblia que, segundo os textos ali, as pessoas esperavam que a sombra de Pedro pudesse curar, ou o lenço, ou Pedro e João na porta do templo, né? Na porta formosa ali do templo, curando aquele paralítico ali. Não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, isso te dou. Uma igreja ainda pobre, ele diz: não tenho ouro, não tenho prata, não tenho nada, mas o que eu tenho o Espírito Santo. Toma aqui, receba e fique de pé em nome de Jesus. Então, ele fazendo esses milagres, o apóstolo Paulo sobrevivendo a picadas de cobra, a naufrágio, né? Enfim, fazendo maravilhas. Então, tudo isso ali, ao longo do tempo, conforme a igreja foi se expandindo, ela foi se adequando ao mundo, ela foi se institucionalizando, aí começando a dizer, ó, não pode isso, não pode levantar aí, falar, não pode chegar alguém aí começar a ensinar, né? Não pode chegar alguém aí começar a falar que a gente está, não, tem que passar por aqui, tem que passar pela hierarquia eclesiástica, tem que passar pelo bispo, pelo pastor, até chegar no diácono, aí depois, se der, você fala. Então eles começaram a organizar e isso foi causando uma frieza. O Espírito Santo foi sendo extinguido. Já não tinha mais o movimento do Espírito, o falar em línguas, o batismo com o Espírito Santo. Isso foi acabando. Então esse é o contexto que nós estamos da nossa lição, da nossa aula de hoje. Ok? Beleza? Tá gostando? Deixa o like. Pergunta para nós aqui refletirmos, ou seja, é sempre nós pensarmos hoje. Não ficar no passado, não ficar no conhecimento do passado, mas entender isso hoje. Como é que isso hoje acontece? Então, será que isso ainda acontece ainda hoje? Pergunta para você refletir com a sua classe, para você falar com a sua classe. Será que isso ainda acontece hoje? É claro que, presta atenção, não é você pegar o movimento que aconteceu lá atrás e achar que a história está se repetindo. Não é isso. Por quê? Os tempos mudaram, a igreja mudou, as pessoas mudaram, as leis mudaram, os países não é a mesma coisa. A gente não pode chegar lá e, é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Mas nós também podemos afirmar que, isso é importante, quanto mais a igreja se expande, mais ela se institucionaliza, mais ela se enrijece, mais ela se sedimenta, mais ela fica rígida, enquadradada. Enquadradada, existe essa palavra, enquadradada? Mas ela fica encaixotada. E quanto mais encaixotada ela fica, menos vazão para o Espírito Santo ela tem. E aí ela fica fria. Isso a gente pode dizer. Agora a pergunta é, e hoje? Será que hoje a gente está vivendo isso? Será que a igreja hoje está assim? Será que as pessoas hoje têm liberdade no Espírito para levantar e falar, Deus me revela, eis aí meu servo? Ou você tem que esperar, né, alguém, o pastor, não, vamos ver aí se tem alguma pessoa que tem visão. Aí, não, primeiro tem que contar para mim, depois tem que contar para a igreja, né? Como é que é isso? Será que você tem visto visões, revelações na igreja? Você tem visto isso? Nós não temos visto isso, sabe por quê? Porque nós estamos nesse período de expansão, a igreja está se expandindo. A igreja hoje virou moda, hoje os pastores são coaches, né? São influencers, né? Que ensinam as pessoas a ganhar milhões, ganhar dinheiro, todo mundo quer ficar rico, o evangelho da prosperidade está aí para ensinar as pessoas a serem ricas, famosas, gloriosas, cheias de dinheiro, mas sem o poder de Deus. Então a gente não vê mais isso. Então a gente pode dizer sim que o Espírito Santo não está tendo mais em alguns lugares, não é todos, não podemos também generalizar, dizer, a igreja esfriou. Não fala isso. Não fale isso, a igreja esfriou. Porque a igreja é a esposa de Jesus. A igreja é muito mais do que uma aula. A igreja é muito mais do que uma instituição. A igreja é muito mais do que uma denominação, seja ela qual for. A igreja é o corpo de Cristo. Então eu não posso dizer aqui, nem faça isso. A igreja esfriou, a igreja mudou. Não. Algumas pessoas mudaram. Ou melhor, diga eu e você mudamos. É a melhor coisa, né? Então, nós estamos vivendo isso hoje. Nós estamos vivendo isso, a igreja está na mídia, o Brasil está aí, graças a Deus, alguém falava, vai fechar a igreja, vai fechar a igreja. Não fechou a igreja nenhuma, pelo contrário, cresceu o número de igrejas. Agora a gente tem dia do cantor evangélico. Olha só como é que pode. Tem dia da música gospel, tem não sei o quê, então, e dizem que daqui a 10 anos o evangelho vai ser maioria no Brasil. Agora a pergunta é, será que isso tem feito diferença? Apesar da igreja ser tão grande, a criminalidade está aí, a pobreza está aí, a miséria está aí, o coração do homem não muda. Hoje, os termos evangélicos estão popularizados. Tu vê que a pessoa que não é crente falando, receba.
Pessoa pessoa que é crente brincando com as línguas estranhas, imitando línguas estranhas. Pessoas que não são crentes falam hoje gíria de crente. Misericórdia. Só Jesus na causa, nem crente é, mostrando como é que o evangelho se expandiu, né? Se expandiu, mas ao mesmo tempo que ele se expandiu, perdeu o seu vigor. Eu dizia antigamente que as pessoas iam escolher igreja pela se tinha ministério para criança, se tinha kids, se tinha estacionamento. Hoje em dia as pessoas escolhem igreja para ver se tem área VIP. Pastor, não vou na sua igreja não, porque não tem área VIP. O que é isso? Área VIP é que eu sou influencer, tenho dinheiro, né? Influencer não, nem sendo influencer tem dinheiro, né? A pessoa tem influência, mas não tem dinheiro. Mas às vezes a pessoa, eu moro, a igreja não é igreja de periferia, né? Eu sou uma pessoa, eu sou um empresário, tem que ter uma área separada, um cercadinho ali, cercadinho não, área VIP para mim, né? Porque eu não quero ser incomodado por pobre. Pobre vai querer ficar tirando selfie comigo, pobre vai querer... A igreja está fria por causa disso, irmão. Na tua igreja não tem área VIP não, né? Na minha não tem não. Na minha só tem essa comunidade, não tem área VIP. É todo mundo junto, misturado. Então, a igreja está perdendo isso. E essa é uma questão que você tem que levantar, que você tem que problematizar. Por que a igreja está perdendo isso? Eu ouvi outro dia um camarada falar, hoje todo mundo quer ensinar sem ser professor, todo mundo quer dar opinião de tudo. Nós estamos vivendo isso aí. Então ele começou a falar, não, que não precisa buscar o Espírito Santo, não. Que Deus, o Espírito Santo batiza quem ele quer. Ele age do jeito que ele quer, na hora que ele quer. Esse negócio de buscar, de santidade, né? Não, é o Espírito Santo que escuta. Tem muita gente que não vai ser batizado. Não, isso é promessa. Aí na mesma fala, depois disso, mas hoje a gente não está mais vendo esses batismos, mora. Por que a gente não está vendo mais o movimento do Espírito? Por causa da frieza. Então... isso quer dizer que se nós fôssemos fervorosos, nós veríamos mais movimento do Espírito Santo, porque o Espírito Santo habita onde há louvores, onde há adoração verdadeira, onde ele se é querido, onde ele é adorado, ele se manifesta. Então, como nós deixamos de buscá-lo, nós deixamos a santidade, nós deixamos os caminhos de Deus dessa forma tão eloquente, e aí o que aconteceu? A gente foi se esfriando, foi se normatizando, foi se hierarquizando, e aí a gente deixou que o Espírito Santo falasse. É isso que a gente está vivendo nos dias de hoje. Quando isso aconteceu, quando a aula de hoje está colocada de 50, um pouquinho antes da morte do apóstolo Paulo, ele morre em 62 por ali, 69, 50 finalzinho ali até o ano 200, no segundo século. Nesse meio período, tudo já está estabelecido, o cânon já está estabelecido, as igrejas já estão formadas, as 7 igrejas da Ásia, tudo direitinho. Aonde? A Ásia Menor, né? Que é a atual Turquia. A atual Turquia, para quem não sabe, aí, mais ou menos, né? Mais ou menos ali na região da Turquia hoje, tá? Essa aí é a região. Hoje nós vamos estudar duas igrejas. Quantas igrejas? 2 igrejas. Só para você não ficar tão tenso. Primeira igreja é a igreja Éfeso. A palavra Éfeso, se não me engano, significa desejável. A segunda igreja é a igreja de Laodiceia. E eu que sou pastor, doutor, escritor, teólogo e também desenhista, para quem não sabe, também desenhista, ó, desenhei uma lamparina com uma vela, né, uma velinha e uma chamazinha quase apagando ali, porque tem as suas críticas à igreja de Éfeso. A segunda igreja é a igreja de Laodiceia, que eu represento aqui por um cálice com água morna, que nem é fria, nem quente. A gente vai estudar hoje por quê. Vamos estudar essas duas igrejas. Por que elas são importantes, gente, para a nossa aula de hoje? Porque elas representam os dois extremos. Uma igreja desejável e uma igreja reprovável, ok? Uma igreja desejável, Éfeso. Uma igreja reprovável. Elas são importantes para a gente entender esse contexto que a gente teria vivido dos anos 50 ao ano 200, ok? Do ano 50 a 200 depois de Cristo. Elas são importantes. Essas duas igrejas estão dentro das igrejas da Ásia Menor, que são as 7 igrejas lá do Apocalipse, as cartas às 7 igrejas do Apocalipse, que João vai escrever na ilha de Patmos, falando sobre elas, né? Falando sobre elas ali, exortando essas 7 igrejas. Amém? Então, agora, Éfeso. Vamos começar então por Éfeso, estudar um pouquinho delas aqui para a gente ter um contexto legal. Éfeso está relacionada com a vida do apóstolo Paulo, o cenário sociopolítico da cidade e a missão da igreja primitiva. A carta de Paulo aos Efésios foi escrita em um período de diversidade cultural,
pluralidade religiosa e complexidade social. Éfeso era uma cidade portuária, rica, cosmopolita, localizada na região da Turquia, perto do mar Egeu. A cidade era um importante centro comercial, cultural e religioso, e uma das cidades onde o cristianismo mais se difundiu nos tempos apostólicos. Bom, qual é o contexto histórico, né? Ela tem o domínio romano, porque Éfeso foi dominada pelo Império Romano em 129 a.C. e se tornou um centro administrativo do governo romano, ou seja, era a capital do mundo daquela época. Primeira visita de Paulo aconteceu, né, que no momento da segunda viagem missionária, aproximadamente em 52 d.C. Paulo visitou Éfeso enquanto seguia para Corinto, em Jerusalém. Lá a gente encontra um casal maravilhoso, Priscila e Áquila, né, que permaneceram na cidade de Éfeso, trabalhando na obra de Deus e abrigando reunião na casa dos crentes, em sua casa. Então ali, na casa deles, começa a igreja. E é interessante lembrar que é sempre Priscila e Áquila, mostrando que em 52 ainda havia uma proeminência das mulheres. As mulheres ainda estão numa certa liderança que vai sendo contestada ao longo do tempo, conforme a igreja vai se expandindo, conforme ela vai se institucionalizando, ela vai também deixando as mulheres em segundo plano. Guarde isso, que é importante para a gente entender a aula de hoje. Bom, conhecem também Apolo, ali eles conhecem Apolo, um pregador zeloso em Éfeso, Atos 18, 25. Apolo é um homem que é um grego, um grande pregador, né, eloquente, poderoso nas palavras. Inclusive o Apolo ele passa também por Corinto, né, cria uma confusão lá, que os irmãos começam a gostar mais do Apolo do que de Paulo, e Paulo era um homem do ensino, Apolo era um homem da palavra. Paulo era um homem doutrinário, Apolo era um homem eloquente. Paulo não era um grande pregador, mas Apolo era, mas também não era um grande ensinador. Então, no período que Apolo passou, ele não ensinou e só pregou. E no período que Paulo passou, ele só ensinou e não pregou. Então ficou aquele negócio. Uns achavam que Paulo era melhor porque ensinava, outros achavam que Apolo era melhor porque pregava, e ficou dividido. E o apóstolo Paulo escreve depois aos Coríntios para dizer: olha, nós não temos partido. A igreja não é nem de Paulo, nem de Apolo. Um plantou, outro regou, mas Deus deu o crescimento. É interessante que o apóstolo Paulo ele não rechaça Apolo, né? Ele não bate de frente com Apolo, não critica Apolo, ele critica a divisão que está sendo criada ali. Pois bem, ele também passou, Apolo também passou por Éfeso. Inclusive, Apolo também escreveu. Só que os escritos de Apolo não entraram nesse cânon, né? Ele foi considerado um livro apócrifo. Bom, na terceira viagem, Paulo permaneceu 3 anos em Éfeso, Atos 20 ao 31, período em que a igreja cresceu significativamente na cidade e em seus arredores. Bom, Timóteo foi designado para liderar a igreja em Éfeso por um período, tá? Em 1 Timóteo 1,3. Então ele foi um pastor ali em Éfeso. Após o início da revolta judaica, João parece ter se estabelecido em Éfeso. Segundo a tradição cristã, João passou seus últimos anos na cidade e escreveu ali os livros neotestamentários atribuídos a ele. Então, muita gente acha que João, lá na ilha de Patmos, escreveu. Não, João não tinha como escrever, ele estava ilhado lá, né? Se na verdade ele não morre ilhado, ele não morre exilado, ele sai da ilha de Patmos, ele vai para a igreja de Éfeso, ali em Éfeso ele começa a escrever. Isso aí os seus escritos vão começar a ser produzidos ali, ainda em Éfeso, o livro de Apocalipse, quando ele já está de novo da sociedade. Agora, qual é o impacto do evangelho nessa cidade de Éfeso que nós estamos estudando aqui? Bom, o ministério de Paulo causou muito problema lá. Criou um verdadeiro rebuliço, né? Por quê? Porque lá a gente tinha, né, o templo de Artemis, né? O templo de Artemis, que foi construído durante o domínio grego, e toda a cidade ela estava baseada no comércio desse templo. Tinha sacerdotisas, tinha a deusa que era adorada, vendia ervas, vendia óleos, e pessoas adivinhavam na rua, dizendo que incorporavam as deusas, recebiam os oráculos, as profecias dela. O apóstolo Paulo vem batendo nisso tudo e traz um grande problema, não necessariamente por causa da religião, mas por causa da ligação entre religião e comércio. Ou seja, Paulo, você está quebrando o nosso negócio e você vai ser considerado aqui uma pessoa não grata. Então, a mensagem do Paulo vai bater de frente no paganismo
demonstrando o impacto transformador do Evangelho. Bom, mas mesmo assim com esse problema que ele traz lá, o Evangelho cresce muito na igreja de Éfeso, vai ser uma das igrejas depois importantes. Em 263, a cidade foi destruída pela tribo germânica, foi reconstruída pelo imperador Constantino e, finalmente, em 614, ela vai ser destruída por um grande terremoto. Hoje, ela é um patrimônio universal através da Unesco. Desde 2015, ela passou a integrar Éfeso na lista do patrimônio da humanidade. Então essa é a igreja de Éfeso, desejável, uma cidade rica, próspera e uma igreja fortalecida a despeito de todos os problemas que tinham lá. A segunda igreja, a igreja de Laodiceia. Laodiceia não só estava localizada em grandes rotas comerciais que a conectavam com cidades importantes como Éfeso, Esmirna e Sardes, mas também um centro de produção têxtil e bancário, ou seja, eles tinham dinheiro. Vamos explicar melhor, né? Eles tinham lã, essa lã produzia linho, esse linho era vendido, eles tinham recursos e começaram depois a emprestar dinheiro, surgia ali as trocas comerciais. E por ser um local de rota comercial, era uma cidade que vai enriquecendo através do comércio, do linho, também através do quê? Através das questões naturais, porque essa Laodiceia era uma cidade que tinha duas fontes, era conhecida por duas fontes muito importantes. Uma fonte de água potável muito boa, uma água mineral muito boa, água fria e potável muito boa, que era vendida, comercializada, com uma água que curava também, tinham várias propriedades medicinais, e as águas termais, ou seja, águas quentes, né, que vinham dos lençóis freáticos aquecidos. Isso fazia com que tivesse uma água também muito propícia e as pessoas acreditavam que essas águas curavam. Inclusive, era usada para passar nos olhos, né, para as pessoas serem curadas. Então, água fria e água quente. Entenda que isso é importante, essa geografia da Laodiceia é importante para entender a crítica que o Senhor Jesus vai fazer através de João a essa cidade, que não é nem quente nem fria. Lá, águas frias, né, mas ela é morna, é a mornidão, é o mais ou menos, né? É a frieza. Éfeso representa aquela igreja quente ainda, e a Laodiceia, a igreja morna, a igreja do tanto faz como tanto fez. Você conhece alguém assim? Tanto faz como tanto fez. Vai no culto hoje? Ah, não sei, não fui, tudo bem. Quando der eu vou. Esse é o pior tipo de crente. Eu prefiro aquele que é fraco. Crente fraco, a gente lida com ele através da palavra, do carinho, da demonstração. É aquele que fala, pastor, eu estou com minhas fraquezas, estou lidando com minhas fraquezas, eu não aguento, eu não suporto, eu caio mesmo. Aí você vai lá e ajuda. Tem problema com vício, porque o primeiro passo para a mudança é reconhecer os seus erros. Esse aí a gente faz tratar. Mas aquele mais ou menos, aquele que não é nenhuma coisa nem outra, tanto faz, é indiferente. Pode pregar, pode dançar, pode... Para ele... é a mesma coisa. Deus pode mover, pode descer anjo, pode ter varão, pode movimentar as águas para ele. É a mesma coisa. Então, esse é o pior. É o que Jesus está falando aí. É o morno, né? Então, essa lição, ela vai se basear, né, sobre isso sobre esses pontos. Importante lembrar também que ela é importante nessa produção dessas águas termais que ele tinha, dessa água com propriedades medicinais, vai se formar ali uma escola de medicina que vai justamente cuidar da visão e cuidar da saúde através das águas. Elas eram muito procuradas, ok? Muito bem, 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 muito bem. Vamos lá agora entender a diferença aí entre essas duas igrejas para a gente poder pensar aspectos dessas igrejas, Éfeso e Laodiceia. Bom, louvor, né? A igreja de Éfeso, ela é louvada, ela recebe louvores pelo trabalho. Gente, meu quadro está arriscado já hoje, porque essa é a segunda tentativa que a gente está fazendo, não gravou a primeira, já é a segunda vez que eu estou gravando, então o quadro já está arriscado, irmãos, me perdoem mesmo, mas, enfim, mas acho que dá para entender aí, dá esse crédito aí, tá? Então, trabalho, tá? Eis que eu conheço o teu trabalho, né? Apocalipse 2:2, eu sei as tuas obras, teu trabalho e a tua paciência e que não pode sofrer os maus. São três características da igreja de Éfeso.
Trabalho, paciência e perseverança. Apocalipse 2:2. Então, esse ponto aqui é muito importante você frisar, que ela tem pontos positivos. Mas a igreja de Laodiceia não tem pontos positivos. É tudo negativo, né? É tudo negativo. Não tem um louvor, não tem nada para falar de bom da igreja de Laodiceia. Agora, essas igrejas, elas representam o quê? Gente, isso tudo é uma linguagem figurada. Não quer dizer que essas igrejas necessariamente cometeram esses erros. Essas são linguagens figuradas porque a igreja de Éfeso significa não apenas as igrejas locais, as 7 igrejas, mas representa estágios que a igreja vai passar na sua história. E a terceira interpretação representa eu e você. Nós podemos ser como Éfeso ou podemos ser como Laodiceia. A igreja hoje é Éfeso ou Laodiceia? Então são representações para a gente poder crescer através dela, vigiar através dela, verificar as advertências importantes. Qual é a advertência que tinha para Éfeso? Deixou o primeiro amor. Tenho contra ti que deixaste o primeiro amor. Ou seja, ela foi se institucionalizando, deixando. Não, que é o primeiro amor, gente? O primeiro amor é aquele fervor. O crente novo convertido, ele tudo quer estar no culto, quer sempre buscar, está sempre lá, está sempre orando. Ele respeita o pastor, respeita o ministério, respeita a igreja. É o crente fervoroso, né? É o primeiro amor. Mas depois ele vai ficando morno, ele vai ficando institucionalizado. Para que dar glória a Deus alto, irmão? Não precisa disso. Né? A gente vai o quê? Se adequando. Não precisa mais levantar a mão. E não, subir. Não precisa. Deus faz com o jeito que Ele quer, na hora que Ele quer. Então, ela deixou esse primeiro amor. E qual a advertência para Laodiceia? Mornidão. Apocalipse 3,16, né? Que ela agora está morna, né? Apocalipse 3,16, que diz assim para a gente, né? Eu sempre leio aqui, é bom para você acompanhar aí também. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te aí na minha boca, né? Significa Jesus vomitando, o que quer dizer? Ninguém consegue tomar uma água morna, ou ela está quente ou ela está fria. Água morna, ela serve justamente para isso. A água morna serve para você vomitar. Ela é tipo um vomitório, para você se sentir mal e colocar para fora. Então essa é a advertência que faz. E aí é interessante, conforme a gente vai, né, se deixando o Espírito Santo. Na época que quem conhece isso aqui? Era o sininho, né? Sininho que tinha na igreja, quando o Espírito Santo começava a querer se movimentar, batismo, o povo. Aí vinha. Só tinha que parar. Você que continuasse falando lá, meu filho. Bom, então é isso, né? Hoje em dia não tem mais esse sininho, mano. Você comenta aí se na tua igreja tem sininho aí, ó. Hoje em dia não existe mais sininho, pelo menos nunca mais vi nem sininho. Talvez você que é novo no evangelho nem sabia que existia o tempo do sininho, né? Mas hoje em dia não precisa mais de sininho, porque as pessoas hoje quase não falam mais, até ela já está institucionalizada. Você vai para o culto, você já sabe tudo que vai acontecer, tem quem vai pregar e acabou, ninguém fala nada. Bom, isso é outra coisa que a gente vai bater bastante nisso. Vamos lá. Promessa, qual a promessa? A promessa para ela, para a igreja de Éfeso, é a árvore da vida, Apocalipse 2,7, né? Aquele que vencer comerá da árvore da vida deixada no paraíso. Aleluia! E a promessa para a Laodiceia? Para Laodiceia tem promessa. Muita gente fala de Laodiceia, igreja de Laodiceia, crente de Laodiceia. Não sabe Bíblia, porque mesmo com todos os problemas da igreja de Laodiceia, né? Eu pulei aqui essa parte, depois eu volto, gente. Mesmo com todos os problemas da igreja de Laodiceia, ela tem uma promessa: sentar-se com Cristo no trono. Verifica lá Apocalipse 3:21. Ela vai também sentar. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no meu trono. Aleluia. E aí eu deixei por último o conselho, né? Conselho, porque é muito forte isso aqui, ó, o conselho. Qual é o conselho que ele vai dar, né? Arrepende-te. Ou seja, Apocalipse 2:5, volta ao primeiro amor. Lembra de onde você caiu. Volta lá a Éfeso, né? E volta para onde você começou, para o início da tua jornada, de como você era antes de se institucionalizar, antes de você se normatizar.
E para a igreja de Laodiceia, essas críticas são muito fortes e elas são relacionadas justamente às propriedades das quais eles se gabavam. Era uma igreja rica, era uma igreja que tinha comércio, era uma igreja que vendia panos, era uma igreja que tinha, né, medicina muito forte e avançada. E aí a crítica vai ser dura. Compra, conselho, adquire, compra. Vou botar aqui para você poder ver o cifrão do dinheiro. Compra, adquire, né? Ouro refinado. Significa o que ouro refinado? A realeza, a santidade de Deus. Vestes brancas. Vocês são produtores de linho? Quero que vocês cumpram vestes brancas. Significa pureza, né? Santidade, buscar a presença. E colírio. Porque vocês dizem que tem águas aí que curam, mas quero que vocês cumpram colírio. Colírio do Espírito Santo. Era crítica simbólica para os 3 pontos positivos que eles se julgavam e, portanto, não precisavam mais de Deus, nem do Espírito Santo. Está falando assim, ó, vocês precisam comprar isso. E como é que compra isso? Não é com dinheiro. Compra isso através do sangue. Aleluia. Que foi vertido, sangue de Jesus. É através dele que nós adquirimos ouro refinado, vestes brancas e colírio para os nossos olhos. Essas 2 igrejas são importantes porque elas mostram como estavam, né, o contexto da época, do momento que estavam vivendo. Foi nesse contexto que houve uma contestação. Qual era a contestação? O movimento montanista ou o montanismo. O que foi esse movimento, gente? Foi um movimento profético e messiânico. Movimento profético e messiânico. Por que esse movimento profético e messiânico? Porque eles começaram a criticar, eles começaram a contestar a igreja, dizendo, olha, você está expandida, mas vocês estão frios. Por que estão frios? Porque vocês não deixam mais o Espírito Santo de Deus agir. O Espírito Santo não tem lugar. A igreja está fria. Então ela é uma igreja, né, profética, um movimento profético, porque acreditava que o Espírito Santo ainda falava através de profecias não aconteciam mais. As pessoas não tinham mais lugar, não tinha profeta, não tinha vaso, como a gente fala, ô vaso, ô profeta, não existia. Eles estavam calados, eles foram calados e silenciados. E aí levantou um homem chamado Montano, que ele vai começar a pregar sobre isso. A igreja tem que voltar ao primeiro amor, a igreja tem que voltar lá, não sei o que, isso perto do ano 200, né? A igreja tem que voltar, a igreja tem que se converter, o Espírito Santo quer liberdade para falar, para agir, e o Espírito Santo não tem. Junto com 2 profetisas, Prisca e Maximila. São 2 mulheres que se dizem profetisa. E é interessante, quando ele aparece com 2 mulheres pregando também, a igreja começou a torcer os olhos. Por quê? Torceu o nariz. Por quê? Porque desde Maria Madalena, a gente viu, Maria Madalena aparece bastante nos evangelhos, ela some no evangelho, em Atos dos Apóstolos e desaparece depois, não tem mais. As mulheres, pelo contrário, o apóstolo Paulo vai falar, a mulher fica calada em casa, né? Claro, uma interpretação errada disso aí, que hoje as pessoas estão usando e que a igreja estava usando também para dizer a mulher fica calada, não fala nada, que a mulher é a última a falar, se quiser falar, fala em casa. Então, conforme a igreja vai se institucionalizando, ela vai tirando o lugar também das mulheres. As mulheres não poderiam mais falar, ainda mais ser profetiza. Que a profeta é aquele que levanta e fala aquilo que ouviu de Deus. Então, esses 3 aqui, Montano, Prisca e Maximila, não confundir com Priscila, é Prisca o nome dela, Priscila já tinha morrido já, perto do ano 200, eles começaram a pregar. Quando? No 2º século depois de Cristo. Onde? Na Frígia, Ásia Menor. E esse movimento, ele começa a se expandir, gente, começa a ganhar adeptos, né? Começa a ganhar adeptos. E aí as pessoas começam a falar, não, é mesmo, Montano tem razão. Né? E Montano não era bispo, Montano não era pastor, ou seja, ele não estava dentro da questão eclesiástica, ele não tinha cargo eclesiástico, profetas não era cargo eclesiástico, então eles começaram também a ser criticados por essa igreja, começou a olhar eles com maus olhos,
né? A ponto também dele também se titular como o Paracleto, e aí já estava os abusos já, né? O Espírito Santo não só falava através dele, mas ele era a voz do Espírito Santo ali, né? Para falar com aquela geração que para ele estava apóstata, a igreja tinha apostatado da fé. Gente, e aí é importante fazer esse parágrafo para a gente entender o seguinte: as ideias, elas não morrem, as pessoas morrem, mas as ideias não morrem. Ou seja, a aplicação. Aí vamos de novo para o nosso ponto de interrogação, né? E hoje? Será que tem isso também na igreja? Uma boa pergunta. Para você pensar na sua classe lá. Outro dia não, já faz alguns anos, eu vi um irmão falar assim: não, a igreja aqui, quem dirige é o Espírito Santo. Você já ouviu isso? Quem dirige aqui é o Espírito Santo. Ele fala, é ele que faz. Não tem esse negócio de pastor aqui, não. Quem dirige aqui é o Espírito Santo. Ou seja, a ideia ainda continua. A ideia ainda continua. Por quê? Conforme a igreja vai se institucionalizando, algumas pessoas vão percebendo que não há espaço para o Espírito Santo. E aí as pessoas começam a falar, pessoas que nem sabem o que foi montanismo, nem sabem o que foi montando, mas as ideias dele ainda estão aí. E a gente tem que pensar, são boas ou são ruins? Refletir. Nós somos povo que pensa, então a gente tem que pensar, será que isso é bom, será que isso é ruim? Até que ponto é bom ou não? Bom, muito bem, vamos agora entrar nessa ideia. Eu disse para vocês que é um movimento profético, porque dava vazão ao Espírito Santo, a proeminência do Espírito Santo, mas era messiânico também. Então vamos ver por que ele é messiânico também. Bom, primeiro aspecto, né? ênfase no Espírito Santo. A gente já falou sobre isso, a gente já entendeu. Profecias, dons, revelações que não estavam acontecendo mais, e para ele esse era o motivo da igreja estar fracassando. Eram contra a institucionalização da igreja, ou seja, esse negócio de bispo, de pastor, né? Em alguns lugares depois vai ser os padres, nada disso, né? Não, Deus fala direto com a gente, eu sinto o Espírito Santo de Deus, ele fala comigo e a gente vai agindo. A revelação direta, eles acreditavam nisso, revelação direta, ok? Amavam e defendiam o martírio. Então, para Montano, tanto faz se você quisesse matá-lo, para ele ia ser bom, ia ser a glória, porque eles acreditavam que o verdadeiro cristão tinha que ser como aquele lá do primeiro século, tinha que ser aquele que morreu nas arenas, tinha que ser aquele que foi morto lá pelos leões, comido pelas bestas feras, mas ser martirizado, morrer como Pedro de cabeça para baixo, morrer como Paulo, que foi decapitado, morrer como Tiago, que foi morto em X, e por aí vai. Então eles já amavam o martírio, pregavam que o verdadeiro crente tinha que sofrer mesmo. Tanto que eles faziam sessões de martírio, eles ficavam lá se flagelando, se autoflagelando, se machucando, né? Porque eles acreditavam nisso. E eles pregavam a santidade e a volta de Jesus. Por isso que eles eram considerados messiânicos, né? Por quê? Porque eles acreditavam, agora eu posso arriscar tudo mesmo, que já está acabando, messiânico. Eles acreditavam na volta do Messias. Ninguém falava mais disso. Ninguém falava da vinda de Cristo. Ninguém estava ensinando sobre isso. Ele estava falando. Jesus vai voltar, vai acabar com tudo que está aí. Vocês estão aí criando bispo e concílio e não sei o quê, e dogma, e parará, e doutrina. Vai ficar tudo por aí que vai instaurar o milênio. Nós estamos aguardando a volta de Cristo. Essa mensagem deles causou um grande mal-estar na igreja, que já está hierarquizada, já tem tudo organizado, já tem vários concílios para combater esses desvios. E o que a igreja faz? Resultado, foram perseguidos e excomungados, ou seja, eles foram destruídos, decepados, né? Acabaram com ele. A igreja falou: vocês são heréticos, vocês não têm Deus, isso no movimento não é de Deus, o Espírito Santo de Deus não fala assim, não age assim, e eles foram extinguidos. Mas como eu falei para vocês, né, o fato deles terem sido extinguidos não acabou com as ideias que eles pregavam, porque, como eu disse, até hoje você tem pessoas que estão baseadas, né, nisso, que estão ainda baseadas nesse contexto, nessa ideia que Montano pregou em 200 depois de Cristo. A igreja foi muito radical. O livro que eu falei para vocês, do Simon, né, o século do Espírito Santo, né, ele fala sobre isso. Inclusive, quero aí agradecer, teve pessoas que compraram, adquiriram o livro, ajudaram o canal, né,
ajudaram o canal e compraram o livro, você vai lá e os primeiros capítulos ele fala bastante sobre o montanismo, ele fala sobre a importância do montanismo e que, na verdade, os montanistas eles estavam com boas intenções. Eles queriam realmente a mudança da igreja, queriam a melhora da igreja, queriam realmente dar efusão a esse Espírito Santo, ao batismo que não acontecia mais. Mas eles cometeram também os seus excessos ao não querer aceitar a hierarquia da igreja, não se submeter a uma liderança, ao achar que só o Espírito Santo que podia falar. Eles não aceitavam as escrituras, eles não aceitavam, por exemplo, o Evangelho de João, eles não aceitavam, por exemplo, algumas cartas do apóstolo Paulo. Então tudo isso deu problema. Ele falava assim, eles, pelo contrário, eles queriam outros livros que não estavam ali, por exemplo, queriam o livro de Enoque, queriam outras cartas que não estão presentes, a carta de Barnabé. Então tudo isso criou muita celeuma. Por quê? Porque eles foram pessoas que estavam, na verdade, né, sem o equilíbrio. E aí Simon, ele mostra isso nesse livro. Se você já tem o livro aí, você pode ler sobre isso. Logo no comecinho, ele vai falar sobre o montanismo, né, que é importante para a gente entender como é que isso vai se desenvolver. Muito bem, gente, agora nós vamos entrar, né, na nossa lição, quer dizer, nós vamos dar continuidade, mas você que quer saber mais, tem o nosso curso não para professores, né? Professores, você já conhece esse curso também, o link está aqui embaixo. Você pode adquirir curso para professores de EBD, você que está começando agora, é muito bom. Mas também o curso Conhecendo o Espírito Santo. Todos dois são pela Hotmart, você vai ser muito abençoado, vai estar ajudando o canal e vai aprender sobre o Espírito Santo, vai aprender tudo isso que eu estou falando aqui para vocês, quem é o Espírito Santo, como ele age, como ele fala, quem é o batismo com o Espírito Santo. Tudo que é importante você saber sobre o Consolador está nesse curso que eu quero compartilhar com vocês. O link está aqui embaixo. Tá gostando? Fala comigo. Tá sentindo a presença do Eterno? Deixa o like, dá o glória. Bom, gente, é isso. Agora vamos ao esboço da nossa lição. São dois, né? Introdução. Nos tempos apostólicos, algumas igrejas locais já mostravam sinais de esfriamento espiritual, relaxamento do cuidado com a vida espiritual. Essa realidade continuou pelos primeiros séculos e resultou no surgimento de diferentes movimentos de busca da renovação do seio da igreja, entendeu? Então, o entendimento de que o montanismo era, na verdade, uma tentativa de voltar àquele primeiro amor que o Senhor havia falado sobre Éfeso lá, voltar ao aquecimento espiritual, né? Uma renovação da igreja. Nesta lição, vamos extrair algumas lições desses movimentos e compreender a relevância do autoexame e da vigilância da oração. 1. As igrejas da Ásia. Então, nesse tópico, ele vai falar sobre as igrejas da Ásia, tá? Ao final da Era Apostólica, algumas igrejas locais já apresentavam desvios doutrinários e esfriamento espiritual, conforme o conteúdo das cartas enviado às 7 igrejas. Então, aqui, ele está dizendo para a gente que já tinha, né, as igrejas da Ásia já estavam ali estabelecidas, mas elas já mostravam uma certa frieza. Eu trouxe para nosso desenho aqui, para a gente pensar, um candelabro, tá? Não ri não, do meu candelabro não, tô vendo... Para de rir, tô vendo você rindo aí. Não ri do meu candelabro, eu fico com tanto carinho, fico com tanto amor para ti, e você tá rindo do meu candelabro. Meu candelabro, claro que você vai imprimir um negócio legal, né? Vai na internet, busca uma imagem bacana, que aqui é correria. Aqui é correria. Mas bota uma imagem bacana lá do candelabro, vai ficar show a sua aula. Mas aqui a gente está fazendo assim, só para você pegar a visão. Pega a visão. Aqui abstrai, entende que você tem um candelabro. Candelabro, ele é um castiçal, né? O castiçal, ele tem sete pontas, ou 7 lâmpadas, que é representado no livro de Apocalipse. Lá no comecinho do livro de Apocalipse, tá lá o castiçal, né? O castiçal. E eu botei aqui para representar essas 7 igrejas, as quais, né,
são vistas. Apocalipse 1:4. João, as 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco. Então ele vai escrever isso, né? E a primeira igreja é Éfeso. Então aqui eu não botei as igrejas, não, você pode botar o nome das 7 igrejas que são lá as igrejas da Ásia. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e a última, Laodiceia. Tá bom? Eu não botei porque ia ficar o nome muito estranho, vocês não conseguirem ler mesmo, mas você já sabe. Essas igrejas aqui, a que vai ser escolhida pelo autor para falar é Éfeso, que a gente estudou já. Éfeso. E, que é a primeira, seria a primeira carta, né? E a sexta carta, sexta carta? Não, a última carta, né? Que é Laodiceia. Então a primeira e a 7ª carta, que é a igreja de Laodiceia. Muito bem, então Éfeso, a igreja de Éfeso é enaltecida por seu trabalho, por paciência, refutando aqueles que diziam apóstolos, mas na verdade eram mentirosos. Apocalipse 2:2. E aqui é importante você ver que era uma igreja zelosa, ela começa bem. A Éfeso é o exemplo de uma igreja que começa bem. Começa bem. É interessante também outra simbologia que o fogo, né, a luz que está aqui, a gente pode também representar. Cada vez mais. Exceto pela igreja de Filadélfia, né? Que aí a Filadélfia é o amor fraternal, aquela que é desejável, a chama vai ser maior. Bom, mas o fato é que Éfeso deixa claro uma característica marcante da igreja era a intolerância à heresia. Era uma igreja que combatia a heresia. A gente viu que Timóteo estava lá. E uma da coisa que o apóstolo Paulo vai falar, ensinar a ele é combate as heresias, luta o bom combate, combate as heresias, se instrui na palavra, porque está surgindo aí pessoas que estão ensinando coisas erradas, pessoas que não são amantes da palavra. Você tem que ter aí, guardar as escrituras, né? Porque ela fará de ti um homem sábio, né? Seja poderoso nessas palavras. Então, Timóteo era um homem ciente disso. Então era uma igreja que era baseada nessa palavra. Então ela tinha esse começo de combate às heresias que a gente já viu que surgiam na igreja antiga. Entretanto, o julgamento fica por conta do esfriamento desse amor, ou seja, conforme ela vai passando o tempo, ela vai se acomodando. E esse é o perigo da gente, meu e seu, né, aplicando isso para a nossa vida, de se acomodar. Não é assim mesmo. O tempo mudou, a gente não precisa mais orar tanto, não precisa mais buscar tanto. A gente sabe que muita coisa é em decorrência do desenvolvimento da ciência. Isso aqui é importante. Fazer um parágrafo aqui que eu acho uma parada que é muito importante. Algumas pessoas falam assim, mas hoje em dia a gente não vê mais cura, a gente não vê tanto milagre, mas preste atenção, isso é muito importante. Você não vai ouvir isso em canal nenhum, só aqui. Preste atenção. Ora, na igreja aqui, 50, 60, alguém vai dizer assim, não, mas o Espírito Santo movia mais e havia mais cura. Mas a ciência não era a ciência que a gente tem hoje. Por exemplo, hoje nós temos doenças que estão erradicadas, né? Paralisia, né? Que a gente tenha tanto... Meu labrador está aqui, tá, gente? Se ele parar aqui, mas não vou parar minha aula, não. Senta aí, fica quieto aí. Não atrapalha minha aula, não. Puxa. Fica quieto, senta. Isso, fica quietinho aí. Bom, então o que acontece? O que acontece? Naquele tempo lá que a gente tinha, né, por exemplo, tem doenças que estão erradicadas. Poliomielite, né, paralisia infantil, era uma doença doenças que eram complicadas. Muitas pessoas nasciam aleijadas por conta dessas doenças, né, nasciam aleijadas, desenvolviam essas doenças e se tornaram pessoas aleijadas, paralíticos, mancos e coxos por conta dessas doenças da primeira infância, que graças à vacinação foram erradicadas. Então no Brasil hoje não tem mais pessoas, o Brasil erradicou essa doença. Então você vai dizer assim, o Espírito Santo não está movendo mais, mas gente, a ciência, conforme ela vai se desenvolvendo, há muitas coisas que a ciência vai resolvendo, sem a necessidade de uma intervenção divina. Por exemplo, a tuberculose, que tanto matou no Brasil, matava muito. Hoje em dia tem remédio para tuberculose. É difícil uma pessoa hoje morrer de tuberculose. Se não fizer o tratamento direitinho, dificilmente. É um tratamento difícil? É um tratamento longo? Mas há cura para as pessoas que fazem
Muitas vezes não vai precisar mais que o Espírito Santo cure essa doença. Dor de cabeça hoje, você toma um remédio, né? uma dipirona, você passou a dor de cabeça. E quantas outras doenças? Pneumonia matava muito. Hoje em dia, dificilmente uma pessoa morre de pneumonia. Então, você tem que entender o seguinte, não é que o Espírito Santo ele parou de agir, tem que entender que os dons espirituais, isso é no 1 Coríntios capítulo número 12, eles são dados para o que for úteis. Então, se é útil, ele é dado. Se não é útil, ele não vai ser dado, não vai ter manifestação, porque Deus não faz aquilo que a gente pode fazer. Ô, glória, essa desceu do alto fresquinha aqui. Ô, Pai, obrigado, Pai. Deus não vai fazer o que você pode fazer. Então, o que você pode fazer, Deus não vai fazer. Então, essas doenças, as quais tem remédio, o Espírito Santo não vai se manifestar, mas eram mais essas doenças que apareciam, paralítico, hoje em dia cegueira, catarata. Você faz hoje operação de catarata, você entra numa fila aí, faz a operação da cirurgia, volta a enxergar. Naquela época, não. Então, havia necessidade. Aí você vai falar assim, o Espírito Santo mudou, o Espírito Santo não mudou. As curas não acabaram? Não acabaram. Por isso que a Bíblia fala que vai se multiplicar a ciência. E é bom que a ciência se multiplique mesmo. Porque conforme ela vai surgindo, ela vai não tomando o lugar de Deus, porque são coisas diferentes, mas ela vai nos auxiliando, nos ajudando. A crítica talvez seja, bom, mas antigamente a gente não tinha recurso, então acabava tendo que buscar o sobrenatural. Hoje a gente tem recurso e talvez por isso a gente não busque mais tanto o sobrenatural. Mas isso não quer dizer que os dons acabaram, que foram extinguidos. Eles estão aí. Por exemplo, se você for para um local onde não tem saúde, onde não tem vacina, onde não tem recurso, a manifestação dos dons estão lá. Né? Por quê? Porque esses sinais, aí é que você... Oh, glória! Aí que você entende, esses sinais seguirão os que crê. Nas grandes metrópoles, dificilmente você vai ver isso. Mas quando você vai para os rincões, quando você vai para o sertão, quando você vai para Caatinga, quando você vai para a Amazônia, quando você vai trabalhar com comunidades ribeirinhas, quilombolas, onde a saúde não chega, onde não tem acesso a medicamento, onde não tem médico, não tem nada, a manifestação sobrenatural do Espírito Santo está ali, através dos missionárias, pregando a palavra, expulsando os demônios, curando os enfermos, paralíticos andando e cego vendo, porque não há recurso do homem ali, o Espírito Santo está agindo. Aleluia. Então, cuidado quando você falar, o dom não está mais aparecendo, a igreja mudou. Primeiro, a igreja não é uma denominação. Não, a igreja não é uma denominação, não é Assembleia de Deus, não é Batista, não. A igreja é o corpo de Cristo Jesus. Então, não fale isso. A igreja mudou, a igreja esfriou, a igreja não é mais a mesma. Não, cuidado. Algumas partes do corpo mudaram. Algumas igrejas, como pessoas, eu e você, ou melhor, eu e você mudamos. Aí é melhor falar assim. Parte da igreja mudou. A igreja está, mas não a igreja, porque a igreja é a noiva do Cristo. Em algum lugar, nesse momento, tem um homem de Deus pregando, tem uma mulher de Deus pregando, fazendo milagre e até mesmo ressuscitando mortos. Paralíticos andando. Em algum lugar do mundo, nesse momento, tem pessoas sendo mortas por causa do evangelho. Então a igreja não mudou. A igreja continua vibrante, marchante, mas nós, muitas das vezes, nos acomodamos às facilidades que o mundo traz. E aí a gente deixa de buscar o sobrenatural. Tá gostando? Deixa o like e dá o glória. Meu bom dia. Não, nem mexe com ele, deixa quieto. Bom, então, tenho, porém, contra ti que deixaste o primeiro amor. Aí depois vem a segunda igreja, Laodiceia. A igreja de Laodiceia não foi enaltecida em nada, mas admoestada por ser morna, a prática e não perceber a apatia, né? Tanto faz como tanto fez. E não perceber o estado miserável em que encontrava. No final, eu vou trazer um estudo mais rápido, depois do tópico 3, fica comigo. Eu vou falar sobre como resolver isso, como lidar com esses problemas, né? Como é que você lida com esses problemas? Usa o sininho, né? Como é que você faz? Por exemplo, não acordar o Bolt. Acorda o Bolt não. O Senhor abomina a indiferença e o meio termo. É isso aí, show de bola. Aqui, o bispo arrebentou. É isso mesmo, bispo. O Senhor abomina a indiferença e o meio termo, assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei, ou tanto faz como tanto fez, né? Que eu já expliquei sobre isso, né? Para ele, tanto faz, isso é o pior, que é aquele que é frio mesmo, aquele que é carnal mesmo, se é carnal, a gente dá uma cajadada na orelha dele, taca a Bíblia na cabeça dele, se ele é fraco, a gente dá remédio, agora se ele é morno, não tem jeito.
Por falta de compromisso com as coisas de Deus, os crentes de Laodiceia foram exortados a serem zelosos e arrepender-se. Ser zeloso é ser cuidadoso, é fazer as coisas com gosto, fazer as coisas com vontade, fazer as coisas com prazer. Zeloso, ser zeloso, arrepende-te. Né? Como ele falou em Apocalipse 3,19. Então, essa igreja de Laodiceia, de Éfeso, sou eu e você, ou fase da nossa vida. A igreja de Laodiceia também sou eu e você. Os que ficam em cima do muro, mantendo uma posição neutra em relação às coisas de Deus. Para que isso? Não precisa disso. Para que gritar? Para que rodar? Para que campanha? Não precisa de nada disso não. Para que buscar? Né? Não, eu vou ficar aqui na minha casa, no meu conforto, no meu ar-condicionado, na minha rede tomando meu suco de maracujá e está tudo comprado. Jesus já morreu por nós. Deixa disso. Para que isso? Para com isso. E aí, essa frieza, né? Essa mornidão da igreja que está acabando com ela, porque o Espírito Santo não tem mais essa possibilidade de ação. E 1.3, permanente vigilância. Então, o que o autor traz para a gente? Gente, temos que vigiar. Ainda no início da igreja, muitos não expressavam mais o mesmo vigor de antes, faltava ânimo para a leitura da palavra, o louvor se tornou morno em adoração. Isso é importante, deixa eu fazer uma parada aqui, ó. Muitas vezes a gente fica assim, dizendo assim, as pessoas hoje não lê mais, as pessoas hoje não buscam mais, as pessoas não têm devocional, a culpa é da ciência, a culpa é de fulano, a culpa é de A e de B, né? Mas veja, lá naquela época não tinha internet, não tinha WhatsApp, Zap, não tinha Facebook, não tinha facilidade, não tinha carro elétrico, não tinha vidro elétrico, não tinha aspirador elétrico, não tinha robô para varrer a nossa casa, não tinha Alexia, não tinha nada disso, acenda a luz, não tinha nada disso. Mas eles já estavam esfriando. Mas eles já estavam sem tempo para ler a Bíblia. Mas eles já estavam deixando a frieza espiritual entrar. Então, a gente tem que relativizar isso, nunca ficar achando que tendo meter o pau na igreja, você irmão, você... Nós pensar que isso é um movimento histórico. Por isso que é bom estudar história. Porque a história nos mostra que algumas coisas que a gente pensa que é novo, que é dessa época, não é. Ela vem lá de trás. Às vezes só mudou o endereço. É que nem eu falo, igreja é tudo igual, só muda o endereço. A minha igreja é igual a tua igreja. Tudo igual, crente é tudo igual, só muda o endereço, irmão. Porque tem as mesmas características. Essas características são as mesmas que estão na Bíblia. E se você pega as características da igreja da Bíblia, é a mesma do povo de Israel lá no deserto. Não mudou. Isso chama-se histórico. Isso é uma característica. Então, histórica, ou seja, que aconteceu ao longo do tempo. Que aconteceu e que acontece e que ainda vai acontecer. Por quê? Porque o homem é o mesmo. As coisas mudaram, mas o coração do homem é o mesmo coração. Tá gostando aí? Vamos, agora deixa um like, irmão. Não é possível, você tá comigo esse tempo todinho. Esse dedo duro aí que não consegue deixar um like aí, um joinha. Mas estou assistindo no Smart TV. Não, tudo bem. Então, está assistindo no Smart TV, não tem como realmente dar o like aí, né? Se você não estiver logado, mas procura logar no Smart TV, então. Loga no Smart TV que você vai conseguir. Então, dá um joinha aí, deixa um comentário. Quero agradecer os milhares de comentários que tenho recebido. Minha esposa tem melhorado. Estou crendo confiante aí na vitória. Muito obrigado, pessoal que está gostando das nossas aulas, está vindo para cá para o canal. Aqui a gente quer aprender, aqui a gente quer... Tens uma família Boa Semente. Muito obrigado. Então, vamos lá. Quando aqui você pensa, aqui eu faço você pensar, aqui a gente não fica repetindo o que todo mundo fala não, né? Então vamos lá. Quando a indiferença e a sonolência tomam conta da caminhada cristã, pode ser sinal de esfriamento espiritual, um estado que deve ser revertido com urgência para evitar que esfriemos na fé, como aconteceu com as igrejas de Éfeso e Laodiceia. Se não voltar logo ao primeiro amor, já viveremos porque se não voltarmos logo ao primeiro amor, jamais viveremos o refrigério de um amplo, intenso e necessário avivamento. Eu quero estudar com vocês sobre as marcas do avivamento, hein? Vamos chegar esse dia, eu vou falar sobre isso nesse trimestre, sobre as marcas do avivamento. Tem muita gente falando em avivamento, se não tem avivamento. A gente está enchendo o templo, faz aquele movimento lá, milhões de jovens, 1000 jovens. Tinha 1000 jovens. Avivamento nada. Avivamento na segunda-feira está tudo igual. A igreja está tudo igual, está vazia. Só enche domingo quando faz um movimento. Na segunda, na quarta, na sexta, na doutrina, na escola dominical não vai. Isso não é avivamento. Avivamento produz mudança de vida. Avivamento leva a pregar o evangelho. Avivamento leva às questões sociais. Eu mostrei isso no vídeo passado. Pentecostalismo está ligado à questão social, pobreza, miséria. O Pentecoste está ali, porque é a força sobrenatural do Espírito que ajuda a vencer todas essas mazelas. Então,
É isso, tá, irmão? Tá gostando? Deixa o like aí e dá o glória. Você que não fez o curso com a gente, curso de professores de EBD, de superintendente de EBD, pela Hotmart, vem comigo, deixa o like e dá o glória. Vamos para o tópico de número 2. Movimento montanista. E aqui chegou no movimento montanista, aqui eu desenhei, né? Professor, doutor, teólogo, paleógrafo, né? Entusiasta, seja lá o que for, ensinador e também desenhista, agora no meu currículo, desenhista, desenhei montando. Ninguém tem a imagem dele, procurei na internet, não tem a cara dele lugar nenhum. Eu mesmo desenhei montando aqui, tá? Representando um homem recebendo a iluminação do Espírito Santo. A gente não pode negar que ele era um homem que queria coisas boas. 2.1, apóstolo do movimento montanista. Apóstolo do movimento montanista. A história da igreja narra muitos movimentos surgidos após o Pentecostes, os quais ocorriam à margem da igreja oficial, sendo o movimento montanista unês. O que é a margem? Ou seja, paralelo, não era um movimento oficial. Não era algo que partiu dos pais da igreja, de Orígenes, não é um movimento que partiu do apóstolo Paulo, de Pedro, não, é um movimento por fora, paralelo, né? Ou seja, à margem, pessoas que não eram do núcleo eclesiástico, da cadeia hierárquica eclesiástica, não era bispo, não era padre, não era pastor, não era profeta, não era nada, né? Não era ancião, que tinha os cargos de ancião, mas eles começaram a falar. Então são movimentos que vão começar a questionar essa frieza espiritual. Para Walker, esse movimento foi uma reação às tendências seculares que já faziam sentir na igreja. Era um protesto contra o crescente mundanismo que invadia a igreja em geral. Então era o que o montanismo falava, Montano falava, ó, a igreja está fria, está fraca, a gente está começando a copiar o mundo, a gente está começando a ter as coisas do mundo dentro da igreja, está começando a trazer o paganismo, a adoração aos deuses que a gente combatia, aos ídolos, estão começando a entrar nas igrejas. Então a gente está começando ali a falar. Podemos perceber que a igreja sempre enfrentou essa tendência ao esfriamento, tanto espiritual quanto a relação, a expectativa da segunda vinda de Jesus. Por que ele está falando isso? Porque, como eu já ensinei, o montanismo cria na segunda vinda de Jesus. Mas essa segunda vinda de Jesus começou a ser deixada de lado, não ensinava mais, não falava mais. Não, Jesus vai vir individual para cada um. Quando a gente morre, a gente encontra com Jesus, né? E começou a deixar de falar. E o que faz o crente entrar no movimento de santidade é justamente entender que um dia ele vai se encontrar com o Salvador. Se você perde essa perspectiva de encontro com ele nos ares, essa perspectiva do arrebatamento, não se falava em arrebatamento, tá, ainda, tá? Aqui é a vinda de Cristo, mas não tinha ainda a doutrina do arrebatamento. A gente vai ver que isso é mais para agora, no século XX. Enfim, é uma outra questão, mas cria sim na vinda de Jesus. Tá? Então, o montanismo, ele está com esses movimentos, eles estão questionando isso, nós temos que falar disso. Jesus está voltando, e por estar voltando, nós temos que estar em santidade. Como eu mostrei para vocês, o movimento montanista, ele buscava essa santidade, ele buscava essa volta, né, às coisas de Deus que estava sendo deixada. Aí, tem um comentário da revista do professor, do Keynes, cada nome, né? Misericórdia. Quase que eu falo em língua. O montanismo representou o protesto perene o que? Passageiro, suscitado dentro da igreja quando se aumenta a força da instituição e se diminui a dependência do Espírito de Deus. Infelizmente, estes movimentos geralmente se afastam da Bíblia, sim, entusiasmados que ficam pela reforma que desejam. O movimento montanista foi e é um aviso para que a igreja não esqueça que a organização e a doutrina não podem ser separadas da satisfação do lado emocional da natureza do homem, do anseio humano por um contato imediato com Deus. Ou seja, a gente não pode deixar que o sininho, né, ele extingua o Espírito Santo de Deus. A gente não pode deixar que isso aconteça. Mas, por outro lado, o problema do montanismo é que eles começaram a ficar tão entusiasmados que eles começaram a rechaçar todo tipo de organização. Mas, como eu já ensinei aqui, nenhuma organização ela se sustém se não tiver o mínimo de organização. Nenhuma instituição tem que ter uma liderança. Tem que ter.
Todo movimento precisa de uma liderança. E o problema do montanismo é que eles foram se deixando levar, até querer extinguir qualquer tipo de liderança. E aí está o problema. Então, hoje, nós temos que ter cuidado com isso. As igrejas estão se institucionalizando, tem a sua hierarquia, tem a sua liderança, isso é bom, isso é saudável, mas tem que ter lugar para o Espírito Santo, para esse sobrenatural agir, esse contato do homem com o divino. A igreja não pode perder isso, ela não pode perder o brilho, ela não pode perder essa graça, e essa graça é só através do Espírito. Então nós temos que ter lugar para o Espírito Santo, ele precisa ter lugar. Isso é muito importante, porque muitas das vezes nós achamos que o Espírito Santo ele está longe. Como é que eu vou dizer? A gente acha, muitas das vezes, muitos teólogos acham, né, que as coisas são coisas separadas. Não, irmão, porque aonde há o Espírito Santo, também há organização, porque Deus é organizado. Eita glória, aí, deixou o like agora, foi? Diz aí para mim, deixou o like. Porque Deus é organizado, Deus não trabalha na bagunça, Deus também não trabalha na desorganização. As duas coisas não estão separadas. A organização e o Espírito Santo combinam, elas andam juntas. Não é porque eu sou cheio do Espírito Santo que eu vou ser desorganizado, que o Espírito Santo de Deus ele sabe como age, ele é educado, ele é sábio, ele é meigo, ele é doce. O Espírito Santo é tudo isso. Então a gente tem que dar lugar ao Espírito Santo e entender que o Espírito Santo ele é o óleo que vai estar na engrenagem da igreja para que ela não se enrijeça. Para que o pastor entenda que vai ter momentos que ele vai ter que deixar o fluir de Deus agir. Não, ele não vai fazer tudo, resolver tudo. Tanta gente se suicidando, tanto pastor se matando. Por quê? Porque ele acha que vai resolver tudo, vai dar conta de tudo, que o rebanho é dele, o rebanho é do Senhor, a igreja é do Senhor. A igreja tem um marido, o nome dele é o noivo. O nome de uma noiva é Jesus Cristo, não é a Júlio, não é Antônio, não é Gilberto, não, é Jesus. Então, ele vai ter que deixar o Espírito Santo fluir, ouça o Espírito Santo dizer que às vezes o Senhor quer conduzir a igreja por um outro caminho, né? Quer conduzir a igreja pelo outro lugar. A igreja começou a deixar de ouvir isso e começou a querer se meter em política, querer mudar o mundo, querer trazer do mundo a sua casa. É isso que aconteceu. Essa frieza dela se organizou tanto, se enraizou tanto, que ela quer dominar o mundo, ela quer implantar leis sobre o mundo, ela quer firmar a sua casa no mundo. Se esqueceu o que Montano estava falando. Gente, vai ficar tudo por aí. Vai ficar tudo por aí. Seu templo vai ficar por aí, seu carro vai ficar por aí. Ah, tem que ter jatinho, vai ter o seu jatinho, vai ficar por aí. Seu templo de Salomão, salomônico, apostólico, vai ficar por aí, cheio de ouro, de prata, de ar-condicionado, de telão, de laser. Vai ficar tudo por aí, porque tudo isso é passageiro. A igreja tem que entender que o que vai direcionar é o Espírito, porque enquanto a igreja está enriquecendo, as pessoas estão morrendo, as pessoas estão passando fome, as pessoas estão doentes, as pessoas estão hoje morrendo de depressão, morrendo de doenças psicossomáticas que estão matando essas pessoas. O mundo está clamando por Deus, mas a igreja está dormindo porque ela está preocupada em enriquecer, ganhar dinheiro. A igreja quer ganhar dinheiro, quer encher tempo para ganhar dinheiro. Enquanto você faz isso, você não prega a verdade, não fala do amor de Deus, não fala de santidade, não fala de mudança de vida, mudança de caráter, porque o irmão tem um bom dízimo. Se ele sair daqui, vou ficar, como é que eu vou ficar sem o dízimo desse irmão? Então deixa ele aí fazendo no pecado, aí, na prostituição, seja lá o que for, que a gente vai aqui, tá bom. Por quê? Porque a gente está pensando no dinheiro. Então, isso é um problema sério para nós. Os excessos do movimento montanista. Ainda este movimento fosse uma tentativa de resgatar... Tá acabando, Cuchuco, tá acabando, fica quieto aí. Segura a onda. Ainda que este movimento fosse uma tentativa de resgatar a manifestação dos dons espirituais, Montano alegava, segundo seus critérios, que as declarações proféticas estavam no mesmo nível da autoridade das Escrituras. Olha aí, cometendo os excessos aí, né? Aí ele começou a falar assim, não, Deus me revela, que Deus mostra para mim a mesma coisa que mostrou para Paulo lá atrás. Que Deus fala comigo é a mesma coisa que falou com Pedro. Não, aí ele começou o quê? Aí começou o problema. Olha só, Montano rejeitava a crescente fé na autoridade especial dos bispos e critérios escritos apostólicos, além de se opor a qualquer limitação ou restrição quanto às manifestações espirituais. Contra esses exageros, houve uma forte reação da igreja. Então, aqui, o que acontece? Montano começou a não aceitar mais a hierarquia, não aceitar mais a liderança e dizer que o que ele estava falando agora é o mesmo movimento lá atrás.
né? E aí isso chocou direto com a igreja, bateu de frente com a igreja. Então, a gente aprendeu que toda a escritura é divinamente inspirada. Esses livros foram colocados como parâmetro, como base, porque senão, se cada um for trazer uma nova revelação, acabou, irmão, né? Então, se cada um chegar a interpretar da sua cabeça, cada um chegar e trouxer uma nova revelação, a igreja perde o rumo. E foi isso que foi criticado. Falou assim, não, a igreja está, esse montano está cometendo exagero, né? Está cometendo exagero. 2.3. Aí, ó, vem o Vision Synon, que eu falei para vocês, ó. Na página 34, você que tem o livro, muitos estudiosos agora sentiam que a igreja havia exagerado em sua reação ao montanismo, ao afirmar que os dons carismáticos, que os dons do Espírito carismático, mais espetaculares, embora experimentados pela Igreja Apostólica, haviam sido revogados com a definição do cânon das Escrituras. Essa opinião foi emitida por Agostinho e encontrou eco entre os estudiosos dos séculos seguintes. O que acontece? No segundo século, gente, os dons haviam acabado. É a teoria do cessacionismo. Cessacionismo. O que foi o cessacionismo? Foi a ideia de que os dons haviam cessado. Foram só na época dos apóstolos. E que depois que terminou de escrever o livro de João, acabou a inspiração do Espírito Santo, cura divina, libertação, tudo aquilo acabou. Os dons haviam cessado. E Agostinho escreveu que aquilo foi necessário para aquela época, mas não mais agora. Então, Montano se levanta justamente contra isso, falando assim, não cessou, os dons não cessaram, ainda temos visão, temos profecia, temos maravilhas, não somos cessacionistas, os dons estão aí. Então, o Vision Synon depois ele vai falar assim, olha, na verdade, os historiadores hoje, olhando, que tanto criticaram o montanismo, tanto bateram no montanismo como heresia, no fundo, montanismo tinha razão. Ou seja, isso é muito interessante. Um movimento que começou com boas intenções, um movimento que começou até certo, dentro de um certo ponto de vista bíblico, ele começou a cometer alguns excessos, né? Começou a se afastar daquilo que ele queria. Então, às vezes, você está pensando assim, eu quero lutar na igreja para melhorar a igreja, mas cuidado, você também pode estar cometendo excesso. Você tem que respeitar a sua liderança. Mas o Espírito Santo de Deus é aqui, mas você tem que respeitar a sua liderança. Se você não respeita, você sai, vai procurar outra liderança, mas senão você vai acabar com um grupo, você vai desorganizar tudo. Não é assim que o Espírito Santo de Deus age. Tem que ter uma organização, entendeu? Então, às vezes, mesmo com boa vontade, né, você pode estar trazendo um problema. Bom, 2.3, afastamento da doutrina. Ao longo dos anos, a igreja foi ficando mais dependente da gestão humana do que da ação do Espírito Santo. Eu quero falar sobre isso. Quero falar que o pastor hoje em dia ele é mais um gestor do que pastor. Comenta aí. A igreja hoje em dia, o pastor é mais gestor do que pastor, porque ele tem que prestar conta, ele tem que fazer as obrigações, ele tem que cuidar do membro, ele tem que visitar o membro, ele tem que... tudo isso, tem que estar lá no hospital, tem que estar na casa das pessoas. Ele é mais gestor, cuidar do templo, ver o que está faltando, ver lá que está a luz que queimou, não sei o quê, o banheiro das mulheres que descarga quebrou, no banheiro dos homens está sem papel, que a luz lá de fora não está acendendo, que quando chove, pinga lá embaixo. Ele é um gestor, gente. Tem que comprar banco novo, tem que ter um som não está funcionando, o microfone queimou. É só isso. Então a gente, conforme ela vai se institucionalizando, a gente vai perdendo a ideia de que o que é importante ficou de lado, que é a graça de Deus e é cuidar de pessoas. O pastor tem que cuidar de pessoas. Nós fomos chamados para cuidar de pessoas e não de coisas. A gente está cuidando de coisas e está abandonando as pessoas. Essa é a verdade. A gente não tem tempo para o pobre, não tem tempo para a viúva, não tem tempo para os doentes. Por isso que as igrejas estão assim, todo mundo doente na igreja, doente, um matando o outro. Porque a gente não tem tempo. A gente fica cuidando mais de coisas. É administrador, não é pastor. Tem que ter um administrador para tomar conta disso aí, irmão. Deixa o administrador, o tesoureiro tomar conta disso aí. Vai cuidar da palavra. Eita, tá forte o negócio aí. Dá uma glória aí. Refletir acerca desses momentos na história da igreja nos leva a compreender a necessidade de um autoexame contínuo sobre a indispensável ação do Espírito e a luz das Escrituras. Então, eu e você somos convidados a refletir. O montanismo foi apedrejado. E aí começaram a lançar um monte de pedra. A igreja atacou-lhe uma pedra logo, apedrejou, acabou com o montanismo, detonou o montano, acabou com o movimento. Mas a ideia ainda está aí. Então, eu e você temos que fazer um autoexame. Será que nós estamos abandonando o Espírito Santo? Será que nós estamos enrijecendo o seu poder? Será que nós cremos ainda em profecias, em dom? Cremos na palavra revelada de Deus? Será que o Espírito Santo tem a ação, espaço na minha vida para direcionar meus passos?
Será que eu estou confiando só em mim? Ou será que eu também estou cometendo exagero, estou achando que tudo é o seu espírito? Eu só quero orar, só quero cantar, só quero direção do espírito, não quero obedecer à igreja, não quero obedecer às normas, não quero obedecer a ninguém. E aí? O autoexame, ele é necessário. Bom, tem um curso muito legal, né, que é o curso curso para professores, curso para líderes, curso de capelania, tudo EAD, Centro de Estudos Boa Semente. Vem estudar com a gente, o link está aqui embaixo. Ufa, tá acabando. 3 lições alertas aos primeiros séculos. E aí vem, ó. Agora o desenho para tipificar isso é o quê? Uma balança como equilíbrio. Vamos lá, por quê? Lidando com exageros e equívocos. 3.1. É preciso prudência para lidar com exageros. Tudo é só o espírito. Não. Nada de espírito. Exageros e equívocos que venham a surgir na igreja. Tudo que é demais é sobra. Tem que ter equilíbrio. Nem tanto o céu, nem tanto a terra. Para isso, é bom refletir sobre como Paulo lidou com a questão do uso dos dons espirituais na igreja de Corinto. Havia exageros ali, pois parece que alguns ignoravam o propósito dos dons, enquanto outros se sentiam superiores. Eu falo mais língua, eu sou profeta, eu sou mais profecia que todo mundo, eu falo mais língua que todo mundo. Paulo falou, calma aí, eu falo mais que todo mundo aí. E nem por isso eu me gabo. Havia ali exageros, pois parece que alguns ignoravam o propósito dos dons. Propósito, a palavra propósito, tá vendo o que eu falei para você? Os dons têm que ter um propósito. Se não há propósito, não há dons. É meninice, é chocarrice, é palhaçada. Rodou, caiu. Deitou lá, caiu. Ai, irmão, tinha uma onda de cair no espírito, né? Caiu no espírito. Deitou lá no espírito lá. Aí, irmão, o que você viu? Vi nada. Irmão, peraí. Por quê? Qual foi o motivo pelo qual Deus te fez cair lá? Primeiro que o Espírito Santo não derruba ninguém, já começa aí, né? O Espírito Santo é santo, ele é puro, ele é doce, ele é educado. Ele não vai sair derrubando todo mundo assim, não. Né? Se você caiu, tem um motivo pelo qual. Não estou falando que é demônio, não, tá? Calma. Eu sei que o Espírito Santo pode derrubar a mesma pessoa, mas tem um motivo. Ele não derruba, né? Ele deixa que você caia, desfaleça. Né? Quem já teve essa experiência, eu nunca tive essa experiência, mas já vi pessoas que tiveram essa experiência mesmo. E Deus faz isso, o Espírito Santo de Deus faz isso. Mas tem que ter um propósito. Não é cai toda hora, todo culto da hora, todo momento, todo mundo. Ou então só aquelas pessoas certas para cair, já fica alguém ali atrás, já tem alguém até com pano. Olha aí, já institucionalizou isso. Tem alguém que fica segurando, tem alguém... Essa lição vai bater em muita gente, né? Essa lição vai bater muita gente, mas é para isso mesmo. Aí tem alguém que fica ali com paninho, então já está tudo certinho, já tudo preparado. Ou seja, já sei que vai acontecer, já está tudo preparado para acontecer, a gente vai fazer. Ou seja, tem uma coisa errada. Institucionalizou a ação do Espírito. Então ele era contra o engessamento, a institucionalização, e agora institucionalizou o próprio Espírito, ou seja, botou ele dentro de um quadrado. Né? Porque quando isso acontece, não é porque eu quero, não é porque a pessoa quer, não é porque eu vou botar a mão e a pessoa vai cair, não. É a ação do Espírito Santo. E se acontecer, tem que ter um propósito, a pessoa tem que levantar diferente. Ele levantou diferente, irmão, eu caí aqui, Deus me tomou aqui, sei lá, voltou diferente, a mente está diferente. Amém, glória a Deus. Foi alguma coisa que saiu de você, ou que entrou em você, ou foi arrebatado. Quanto tempo você não viu um arrebatamento? Viu o céu, viu a glória. Deus mostrou alguma coisa lá no mundo espiritual e voltou. Agora, cair por cair, por toda hora, cai. Não vem para cá não, que não vai se criar. Então, olha só, havia exageros, pois parece que alguns ignoravam o propósito dos dons, enquanto outros se sentiam superiores. O apóstolo, então, escreveu sobre a unidade do corpo de Cristo, a responsabilidade de cada membro e o propósito dos dons, a necessidade de ordem e decência e o caminho ainda mais excelente que é o amor. Isso aqui é muito forte, porque, na verdade, o que o apóstolo está falando aqui, em 1 Coríntios 12, 14, é que ele está dizendo, gente, vocês estão se gabando de ler, de pregar, de não sei o que, de tudo aí, mas só que o mais importante não são os dons. A pessoa lê 1 Coríntios 12, os dons espirituais, separado do capítulo 13. Mas não, eles estão juntos. É porque a Bíblia depois ela foi transformada em capítulos, aí ficou separado.
Mas quando você vai aqui, deixa eu abrir aqui, 1 Coríntios 13. Quando você vai lá para o 13:1, né? Você vai entender. Voltou o Bolt para cá. Vai para lá, Bolt. Deixa quieto. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse o amor, seria como metal que soa como um sino que tine. Ou seja, o apóstolo Paulo aqui... Vai para lá, Bolt. Vai para lá, Bolt. Para lá, Bolt. Para cá não. Para lá. Então, ainda que ele está falando aqui é que os dons espirituais, eles são importantes, mas o mais principal disso é o dom do amor. Ele está falando, ainda que eu faça, eles falam muita língua, mas ainda que eu falasse a língua dos anjos, ainda que eu falasse a língua do céu e não tiver o amor, nada seria. Então, isso que o pessoal não está entendendo. Tudo tem que ser exercido com amor. Então, tanto a organização da igreja, a institucionalização, a hierarquia da igreja, os cargos eclesiásticos, têm que ser estabelecidos no amor. E também os dons espirituais, a manifestação do Espírito Santo, tem que ser estabelecido no amor. Então, se você se diz cheio do Espírito Santo e não respeita ninguém, você está pecando numa falta do amor. Se você acha que tem que sair entregando profecia, rodando no meio da igreja, fazendo o que está acontecendo, sem saber ou pensar se está magoando alguém, está ferindo alguém, você tem que também exercer o amor. Se você está pensando em falar lá contra o pastor, botar o dedo na cara do pastor, você tem que estar pensando também se isso está sendo guiado pelo amor, se o Espírito Santo realmente está te conduzindo a fazer isso. Porque aí você está caindo no capítulo 13, que é o mais importante, não é você profetizar. O mais importante não é você entregar a revelação. O mais importante é você amar. Amar até o seu pastor, que do ponto de vista seu está errado, mas do ponto de vista dele está errado, está certo. E o pastor do outro lado lá, ele está achando que ele está certo e você também está errado. E aí não tem o quê? O meio termo de chegar, o amor. Bispo, tá de parabéns. Bispo, sensacional. Esse trimestre vai sacudir o nosso ministério. Esse trimestre vai sacudir a nossa igreja. Isso significa que houve instrução, correção e esclarecimento, mas sem extinguir e desprezar e proibir a manifestação dos dons espirituais. Aleluia! Tem lugar para todo mundo. Para você profetizar, tem a hora de você profetizar, tem o momento de você profetizar, tem o momento de você dar vazão ao Espírito Santo, rodar, pular, sapatear, enfim. Tem um momento para tudo, organizado. Tem um momento para a palavra, ouvir a palavra. Tem um momento da exortação, da demonstração, da organização, da organicidade, da liderança, da hierarquia, do respeito. Tudo em amor. 3.2, contínuo exame. Podemos extrair algumas lições das cartas da igreja de Éfeso e Laodiceia. Como ocorreu em Israel no período do Antigo Testamento, não é suficiente manter atividades religiosas se o estado espiritual do povo é de indiferença, caracterizado por um formalismo vazio e uma conduta incoerente com o padrão bíblico. Ou seja, não adianta ter culto se o povo está longe de Deus. 2. Experiências e avivamento do passado não nos dispensam de cultivar um viver de constante oração e vigilância e autoexame. Ou seja, não é porque Deus fez no passado que eu não vou entender que aquilo que aconteceu no passado ainda acontece hoje. Ou seja, eu não posso ser sensacionista. Não, acabou, irmão, não tem mais. Acabou, que não fala mais, não. Se foi um tempo, não, ainda está. O movimento do Espírito Santo está presente. E 3, o autoexame deve ser feito com a ajuda do Espírito Santo à luz da palavra de Deus, pois não somos suficientemente capazes de discernir o nosso real estado espiritual apenas com conhecimento e sentimento humano. Ou seja, quando eu for julgar, eu preciso da conexão do Eterno para saber se o meu julgamento é correto. E 3.3, contínuo avivamento. A palavra de Deus traz muitos alertas quando nos últimos dias esfriamento do amor, apostasia da fé e a aparência de piedade são alguns deles. Portanto, é fundamental que a igreja não se distraia com o crescimento numérico, as grandes realizações, o reconhecimento político e social, deixando de perceber os sutis ataques e investidas do inimigo e do mundo. Façamos nossa oração dos primeiros cristãos, registrada em Atos capítulo 4, 29, e tenhamos em mente as exortações que encontramos em 1 Tessalonicenses 5, 16 e 23. Vamos ler, irmãos, primeiro Atos, vamos ver Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, quero ler, 4, 29, quero ler com você, porque é muito importante esse texto. Olha só o que diz aqui, ó. Atos 4, 29, né? Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem
com toda a ousadia a tua palavra, ou seja, orando a entender, né, que a igreja depende do Espírito Santo, não depende de política, não depende de dinheiro, não depende de questão social, não depende de sabedoria humana, não depende do teu doutorado, do teu mestrado, pode fazer quantos você quiser, a igreja não depende disso, não depende do canal Boa Semente, não depende de mim, não depende de ninguém, a igreja depende do Espírito de Deus. Essa é a grande verdade. 1 Tessalonicenses 5, 16, 20, 17, a gente termina. 1 Tessalonicenses. Cadê, pastor? Sumiu da minha Bíblia aqui. 1 Tessalonicenses 5, 16. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não extinguais o Espírito, não desprezeis as profecias. Examinai tudo e retende o bem. Abstende-vos de toda a aparência do mal, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Aleluia. Tá gostando? Deixa o like e dá o glória. Conclusão! Desde o Antigo Testamento, o povo de Deus passou por momentos de avivamento e de esfriamento. A presente geração de fiéis não deve ficar indiferente à mensagem que o Senhor enviou às 7 igrejas da Ásia. Ouça o que o Espírito diz à igreja, pois assim Deus revela o verdadeiro estado da igreja, sua vontade e sua provisão. Pastor, como agir? Como eu prometi para vocês, como agir, né? Primeiro, está lá no estudo bíblico para você no final, que eu vou mandar para você, que é apoiador. Primeiro, discernir os espíritos. Discernir o espírito, separar o bom e o ruim. João 1,4. Amados, não criais em todo espírito, mas provai os espíritos, para ver se procede de Deus. 1 Tessalonicenses 5, 21 e 22. Examinai tudo e retende o bem, abstendo-vos de toda aparência do mal. Manter o amor e a unidade. 2 Timóteo 2, 25. Corrija com mansidão os que se opõem, na esperança de que Deus lhe conceda arrependimento. Não é sair matando, jogando pedra em todo mundo, não. Porque às vezes a pessoa está numa boa vontade mesmo. E repreender em amor, Efésios 4,15. Fala a verdade em amor. Valorize a autoridade da palavra do Espírito Santo. 2 Timóteo 3,16. Toda a escritura inspirada por Deus é útil para redarguir, ensinar e corrigir. E João 16,13. O Espírito Santo vos guiará em toda a verdade. Promova o diálogo e o ensino. Oséias 4,6 diz, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. 2 Timóteo 2,1, ensine o que está de acordo com a sã doutrina. E reconheça a sabedoria de Deus. Você não pode regrar tudo, Deus sabe todas as coisas. Romanos 8,28, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem, opera, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, são chamados pelo seu decreto. Mateus 15,13, tudo o que não é plantado por meu Pai Celestial será arrancado. Ou seja, se não for de Deus, não prosperará. Muito bem, eu vou ficando por aqui. Beijo grande, abraço forte e a paz de Cristo.